Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com o nosso bate-papo do dia hoje sobre cirurgias plásticas voltadas para o sexo masculino. Doutor, a nossa produção preparou uma participação especial dos nossos telespectadores. Esse é o nosso diferencial, fazer com que o povo amazônida, você de casa, participe. De que forma? Nossa equipe de reportagem foi às ruas da capital amazonense para saber da população e principalmente dos homens se eles são adeptos a esse tipo de cirurgia plástica. Quais são os tipos? Na verdade, você acompanha junto conosco. O senhor costuma ser vaidoso? Um pouquinho. Cuida do que, assim, do seu corpo? Eu gosto de malhar, jogar futebol, fazer caminhada. O senhor faria alguma cirurgia plástica? Acho que não, hein? Não. O que o senhor acha dos homens que se cuidam? Acho bacana, já que as mulheres estão nessa onda também, por que não os homens, né? Não. Estou fora de vaidade porque o papai disse que barriga cheia não é fartura nem valvulagem é riqueza. Eu sempre gosto de ser a pessoa certa. Não sou vaidoso também, não sou dependente de qualquer coisa, né? Isso aí não vai minha cabeça, não. Eu sou um pouco vaidoso. O que o senhor costuma fazer para cuidar do visual? Eu malho um pouquinho e bebo pouco, não fumo, para me cuidar um pouquinho mais. Você faria uma cirurgia plástica? Se fosse possível, faria. Parte do corpo? Rosto. O senhor costuma ser vaidoso? Muito. Nossa, muita coisa. Eu trato de estar sempre fazendo exercícios, fazer alimentação adequada, o que mais? Estar sempre em forma, muito importante. O senhor faria uma cirurgia plástica? Faria mais de uma, inclusive. Que parte do corpo? Qualquer uma que fosse necessária. O que o senhor acha dos homens que se cuidam, assim? Eu acho que hoje em dia é tudo normal. Tipo assim, se uma mulher, por exemplo, costuma ir fazer o seu cabelo, fazer a sua unha, eu acho que também isso é bacana o homem também fazer. Se for necessário para ficar se sentir muito melhor, o mais importante é se sentir muito melhor. Eu acho interessante, eu acho ótimo, né? Olhar o lado deles, que eles sei lá, eles podem mostrar um lado interessante, um lado bom. Aí já me conta muito, porque antes os homens não cuidavam, né? Pensava só porque é homem, né? Agora não, já tá melhorando, graças a Deus. Não, eu acho que o básico, né? Olha aí, tô até barbado hoje. O senhor faria alguma cirurgia plástica no seu corpo? Em que parte se eu fosse fazer? Eu não penso, né? Mesmo porque eu não tenho condições financeiras para isso. Mas se eu fosse aderir a uma pesquisa, digamos assim, acho que o que mais me incomoda hoje é a barriga. Bom, doutor, o que nós percebemos? Que realmente está havendo uma procura pelo público masculino em cirurgias plásticas, mas também nesse quesito que envolve a qualidade de vida, melhorar a alimentação, fazer atividades físicas, mas 2 telespectadores responderam que fariam sim cirurgias plásticas, um inclusive que faria no corpo todo, realmente, né? O que a gente pode comentar a respeito dessa participação? Bom, a gente vê que a maioria dos entrevistados aí fala que não, né? Mas a gente vê que os números provam o contrário, que a quantidade de homens fazendo cirurgia plástica vem aumentando cada vez mais e agora já representa 20% do total das cirurgias plásticas. Então, a gente percebe que a qualidade de vida é palavra de ordem agora. E a qualidade de vida envolve a atividade física, o bem-estar, a boa alimentação e a cirurgia plástica, a parte estética, entra aí nessa qualidade de vida também. Na autoestima, né? Na autoestima, né? Para melhorar a autoestima. A gente, assim, por exemplo, a gente tem aqui o infográfico, nós temos aqui o exemplo de uma blefaroplastia. A gente tem que lembrar também que a cirurgia plástica, ela não é somente para beleza, para questão de beleza. Existe também a questão funcional. Às vezes o paciente tem a pele, excesso de pele na pálpebra e fica atrapalhando a visão. E aí muitas vezes o oftalmologista indica uma cirurgia plástica. Isso daí o paciente não vai lá porque ele
nem necessariamente quer ficar mais bonito, é porque ele realmente precisa. Como a gente já havia falado anteriormente também, a cirurgia funcional do nariz, a rinoplastia, né, associada à cirurgia funcional. Então, os pacientes acabam nos procurando por vários motivos, não só porque quer ficar mais bonito. Não só pela estética, mas sim pela saúde também, Saúde né? também conta, e a cirurgia plástica trabalha muito isso. Bom, nesse caso da blefaroplastia, ela pode acontecer na parte superior e inferior Sim. dos olhos também, né? A blefaroplastia ela é a cirurgia das pálpebras, então a gente pode retirar o excesso de pele aqui da parte superior da pálpebra, mas também a gente pode retirar da parte inferior. Tá? Aqui a gente vê um pós-operatório imediato, o paciente está ainda com curativo, com o olho bastante inchado, ainda com os pontos, né? Mas a recuperação é muito boa dessa cirurgia e o paciente modifica muito o aspecto, melhora muito a face do paciente. Quanto tempo demora em média essa cirurgia? Essa cirurgia aqui demora em torno de 1 hora, né? No máximo 1h30, se for superior ou inferior. Agora, doutor, cirurgia tem um bem telespectador que faz a seguinte pergunta. Ele é do bairro Raiz, o Michael Douglas. Michael, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Ele está sempre mandando questionamentos para a gente, gosta de tudo envolvendo saúde e bem-estar, né, Michael? Ele diz assim, o que é a abdominoplastia? Qual a diferença, por exemplo, dessa para que nós falamos no início, a lipoaspiração? A lipoaspiração é aquela questão do contorno corporal, retirada de gordura através de aspiração com cânulas. Eu vou voltar aqui só para a gente entender um pouquinho. Para diminuir, né, a gordura, aqui no caso a lipoaspiração. A abdominoplastia a gente já faz uma cirurgia que a gente vai retirar pele e a gordura. A gente faz uma incisão, é aquela questão que a gente faz uma incisão grande aqui, aqui até, às vezes até em cima do umbigo, e também a gente abre toda a parte inferior da musculatura e a gente faz a aplicatura. O que é aplicatura? A gente faz a aproximação dos músculos reto-abdominais, que são os 2 músculos principais aqui do abdômen. As mulheres depois procuram muito essa cirurgia depois da gravidez, porque quando tem a gravidez aumenta muito o abdômen e aí a musculatura acaba ficando mais fina e afastada. E aí aquela flacidez permanece e não consegue retornar com malhação, mesmo fazendo abdominal, não consegue mais ficar com aquela barriga tanquinho. E aí acaba recorrendo à abdominoplastia. Bom, vamos prosseguindo então, tem uma outra cirurgia plástica também muito procurada pelos homens, principalmente já na fase adulta, né? O implante capilar. Eu não sou adepto do implante capilar, vocês percebem, né? Mas o implante capilar ele tem se popularizado muito, porque é uma cirurgia também bem tranquila. Ele trata basicamente de retirar o cabelo, folículos capilares da parte posterior do couro cabeludo, que são resistentes à queda e são implantados aqui na frente, dependendo da quantidade, 1.000, 10.000 pontos de fios. Tem um resultado cada vez mais natural com os estudos e tem bons resultados. A calvície é algo que realmente preocupa bastante os homens e muitos procuram. Eles estão buscando essa alternativa, então, porque né? tem a condição também da questão financeira, de melhorar o seu aspecto físico para você ganhar mais, você se manter no seu emprego. Isso conta muito em todos os aspectos sociais e psicológicos que a gente avalia dos pacientes, dos homens que fazem cirurgia plástica. Um dos principais é esse, é a manutenção do seu emprego, a melhora do aspecto físico para manter o seu emprego e um salário e às vezes até aumentar o salário. Então vamos passando. E essa aqui é a facelift ou a lifting facial? Facelift é a suspensão, né? A suspensão da face. É quando, ao passar da idade, né? O paciente tem o efeito da gravidade, a pele cai, o excesso, fica aquele excesso de rugas. E o facelift é exatamente fazer a cirurgia, retirar o excesso de pele e reposicionar a musculatura da face para que fique com um aspecto mais jovem. Mas o pessoal de casa deve estar se perguntando, é a mesma coisa que o Botox ou a toxina botulínica, que eu vou passando aqui para a gente explicar um pouquinho? São procedimentos na face. A toxina botulínica é injetado uma substância, que é a toxina botulínica, exatamente, que paralisa a musculatura e evita a formação de rugas. Então nós temos as rugas estáticas, né, e as rugas dinâmicas. As rugas dinâmicas são aquelas que o paciente franze a testa e forma ruga. E aí, o enfraquecimento dessa musculatura, né, da face vai evitar que se formem essas rugas e que ela se torne uma ruga no futuro, uma ruga estática, que são aqueles vincos que ficam na face com o passar dos tempos.
E no caso da lifting, não. Realmente há uma recolocação dos músculos. Com excesso de pele, aparece aquele aspecto cansado, a face caída. Então a gente tem realmente que tirar o excesso de pele, com incisões aqui laterais e às vezes coronais em cima da cabeça, para reposicionar a pele e a musculatura. Mas tem uma outra cirurgia plástica que é para os queixos. Sim, isso é uma cirurgia bastante procurada pelos homens. O ângulo da mandíbula e o mento, eles são muito importantes na face masculina. A maioria dos estudos mostra que a face quadrada, essa face aqui, por exemplo, ó, você percebe um ângulo bem acentuado aqui da mandíbula, e o mento, eles são importantes para a atração de mulheres no homem. Então tem muitos homens que procuram para mudar o formato do ângulo da mandíbula ou o queixo para que se torne mais atraente. Deixa eu entender, então dessa forma mais quadrada que a gente está percebendo esse rosto aqui, mais quadrado, mais angulado, ele representa uma maior atração para o público feminino. Dá um ar de masculinidade, dá um ar de força, de resistência, e a mulher gosta. A nossa produção, inclusive, já ficou interessada nessa cirurgia, viu? Estudos psicológicos mostrando fotos de homens, né, com vários tipos de rosto, mostra que esse é o rosto mais atrativo. Você percebe que a maioria dos atores de Hollywood tem uma face com esse aspecto. Agora a gente vai começar a perceber realmente. Presta atenção, doutor, nesse caso, essa cirurgia interfere também na famosa e popularmente conhecida como papada ou não? Não interfere nisso exatamente? Não, ela pode ser feita associada com uma lipoaspiração na papada ou até uma aplicatura da musculatura. O que é aplicatura? São pontos que a gente dá aqui na musculatura do pescoço para melhorar esse ângulo, para melhorar o contorno. Mas a mentoplastia ela pode ser feita com preenchimento facial, que são substâncias que a gente injeta, ou com próteses de silicone ou de algumas substâncias inabsorvíveis que a gente faz uma incisão aqui embaixo e fixa a prótese no osso, no mento mesmo, na mandíbula. Depende do tipo de cirurgia ou todas podem ser associadas a outra cirurgia plástica? As cirurgias plásticas, a gente pode ter associações, mas a gente tem que ter cuidado com o tempo cirúrgico. Algumas cirurgias elas são muito demoradas, então a gente não pode associar duas cirurgias que têm um tempo muito prolongado. A gente deve evitar o tempo excessivo do paciente no procedimento cirúrgico, porque isso aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de complicações anestésicas, aumenta o risco de complicações cardíacas e recuperação pós-operatória. Isso daí é importante a gente frisar também, ficar atento ao tempo da cirurgia. Doutor, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo, pena que nosso tempo é curto, né? A gente aproveita uma outra oportunidade para falarmos justamente sobre o pós-operatório, que é muito grande, a gente tem que ter uma preocupação muito intensa realmente. Então, muito obrigada e até a próxima. Temos um assunto muito diverso aí na cirurgia plástica. Importante lembrar sempre de você se consultar com um cirurgião plástico e acessar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver quem é realmente cirurgião plástico, quem está cadastrado e que é profissional da cirurgia plástica. É realmente uma ótima dica, então, doutor. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E para você que está em casa, não saia daí, porque nós vamos para um breve intervalo, mas eu já convido você no próximo bloco a conhecer a Casa de Apoio Lar das Marias. Inclusive, nós vamos conhecer a história de uma guerreira e uma mulher de muita fé. Não saia daí que a gente volta já. Até lá.